E eu falei até um pouquinho antes da gente começar, que às vezes, assim como eu, né, que eu falei com você que eu conheci o seu trabalho através da Let's Dive e das redes sociais, YouTube, vídeos, né? Talvez muita gente que tá chegando aqui no vídeo, né, às vezes vai pesquisar na internet, Let's Dive, Miguel, e talvez apareça esse vídeo e falar, onde tá o Miguel? Ele foi para outro lugar, ele mergulha ainda? Inclusive foi a pergunta que eu te fiz. Aí eu falei, você tá mergulhando? Não, eu tô aqui no Caribe, né? Eu tô mergulhando. Queria que você contasse um pouco como foi essa transição, você comentar um pouco essa parte da Let's Dive e agora essa nova fase que você tá como instrutor de mergulho. Você tá num lugar aí que é uma ilha, né? Você contar um pouco mais E, dessa parte de sair do Brasil depois de estar aqui muitos anos, né? Realizando mergulho como instrutor, né? Como sempre, não mudou, né? Você daí como instrutor que você já falou aí no vídeo. Mas você e, contar um pouco essa parte, essa transição, o que te levou, qual que foi. Contar um pouco, um resumo aí pra gente. ok. Cara, a Let's Dive, ela nasceu, acho que naturalmente, eu fundei a Let's Dive, eu comecei a fundar a Let's Dive em 2010, eu creio, eu cheguei em Maceió em 2009, eu trabalhei antes em Porto de Galinhas, eu trabalhei em Fortaleza, trabalhei em Curitiba alguns meses, só durante o verão, aí chegou o inverno, chegou o frio, eu fugi para o Nordeste outra vez, ah, e aí em 2009 eu cheguei a Maceió através de uma empresa que eu trabalhava em Porto de Galinhas. O cara fez uma proposta para eu gerenciar um dive center lá. Entretanto, não deu certo. Eu não voltei para Porto de Galinhas, decidi ficar em Maceió. É uma cidade que eu gosto bastante. E acabei por ficar lá. Trabalhei durante quase um ano com uma empresa que havia lá na época, um dive center que havia lá na época. E depois eu acabei por sair do dive center e comecei a trabalhar sozinho, como instrutor independente. E as coisas foram meio que surgindo naturalmente, e aí foi nascendo a Let's Dive. Uh, e em 2011, realmente, eu fundei a Let's Dive, junto com a minha ex-sócia, que era a Fernanda. A gente fundou a Let's Dive, um dive center pequenininho, e aí a gente, na época, tinha muita dificuldade para contratar instrutores, ter bons profissionais a trabalhar com a gente. A gente até conhecia bastantes instrutores, mas na época a gente tinha muita. Se via muito que o cara se achava um bom instrutor porque mergulhava bem. Na verdade, ser um bom instrutor e mergulhar bem é o mínimo que se pede. Um bom instrutor Então, tem várias outras qualidades. depois eu vou comentar um pouco sobre isso também, que tem essa grande diferença. Mas Com pode certeza. continuar, E continua aí aí. a gente começou a trabalhar focado na formação profissional. A gente foi subindo os níveis também do Dive Center, né? Até que em 2018 a gente chegou ao mais alto nível dentro da PAD como Dive Center, que era um CDC, um Centro de Desenvolvimento de Carreira. Fomos os únicos na América do Sul até, eu creio que 2021. E aí a Fernanda virou course director, eu virei course director, eu virei instrutor de mergulho técnico também, que era a minha meta. E na verdade a gente atingiu todos os níveis que a gente queria atingir no Brasil. E durante a pandemia, aliás, antes da pandemia, a gente ainda contratou uma consultoria para abrir franquia da Let's Dive. Sim. Uh, Chegámos a lançar a franquia, só que entretanto chegou a pandemia e aí a gente resolveu parar Na a hora, venda da né? franquia Foi bem na bem na hora. hora. A gente tinha lançado a franquia acho que um mês ou dois, a gente já estava negociando algumas unidades e aí chegou a pandemia e a gente decidiu parar tudo. E aí durante a pandemia a gente discutiu bastante o que é que a gente queria fazer, se a gente queria continuar no Brasil e realmente arrancar com a franquia, ou se a gente queria realmente ir para fora do Brasil, e era uma coisa que a gente já tinha falado algumas vezes também. E a gente chegou à conclusão, depois de muitas discussões, Aham. muitas análises todas para ver o que é que a gente deveria fazer, a As gente acabou por chegar à reuniões, conclusão, muitas reuniões reuniões. atrás de reuniões, aí a gente chegou à conclusão que o ideal para a gente seria fechar a Let's Dive ou tentar vender a Let's Dive e seguir para fora do Brasil para ter novos desafios. E assim foi. Fernanda foi embora em maio do ano passado, deixou a Let's Dive só comigo.
Eu fechei a Let's Dive em dezembro do ano passado. A gente Sim. ainda tentou vender, mas havia muita proposta para a sociedade, mas poucas para assumirem diretamente a Let's Dive. Eu não tinha interesse em sociedade. Eu queria realmente me desligar da Let's Dive. Aí eu fechei a Let's Dive em dezembro. Ainda tenho alguns equipamentos para vender, ainda estamos vendendo alguns dos equipamentos. E, entretanto, eu tive uma proposta de trabalho para aqui onde eu estou. Atualmente eu estou em Roatán, que é uma ilha de Honduras, no Caribe. Aham. Tive uma proposta para vir trabalhar para aqui como course director e também para desenvolver o mercado do mergulho técnico aqui, num, no principal resort aqui da ilha, um resort bem grande chamado Antonio Ski. Uh, os caras têm uma mega infraestrutura, coisa que não existe no Brasil. Os caras têm 17 barcos, acho que o barco menor tem 40 pés, tem, devem ter mais de 1.000 cilindros atualmente, tem uma sala de compressor gigante. Consegue mergulhar qualquer dia da Cara, semana? 24 horas. mergulho aqui é mergulho para criança, sabe? Assim, em Maceió, a gente, por exemplo, para fazer um naufrágio, navegava 1 hora para chegar no naufrágio com o mar agitado, excelente visibilidade, sem dúvida, mas mar agitado. Sim. Aqui a gente navega 5 minutos, assim,